Isso aí, gente. Então, boa tarde aí para todas, para todos. A gente começa, então, a primeira aula do curso aí de práticas avaliativas e da primeira disciplina, que é Fundamentos de Avaliação, né? Então, assim, o propósito dessa primeira aula era justamente, como a disciplina é Fundamentos de Avaliação, o propósito dessa disciplina é justamente dar um panorama geral a partir de diversos processos, diversos conceitos que vão, de alguma forma, ecoar aí ao longo do curso todo, né? A escolha, inclusive, do primeiro texto da Gomes, né, Silva e Gomes, é justamente nesse sentido de fazer essa evolução histórica, né, das concepções sobre avaliação. Na semana seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com tipos e funções de avaliação. Ela toca um pouco isso, mas o texto da semana que vem aprofunda um pouco mais. E na terceira semana, a gente vai discutir um certo desfuncionamento do processo avaliativo escolar a partir de um conceito chamado constante macabra. O nome já é bem sugestivo, né? Mas ele mostra muito alguns vieses que a gente tem na condução do processo de avaliação. Então, assim, a ideia central, acho que o objetivo central dessa primeira disciplina é mesmo posicionar esse campo, né, da área da avaliação, é dizer a respeito de problemas que a gente enfrenta no processo avaliativo, né, da não constituição ainda de um campo de estudo tão formatado quanto é, por exemplo, a psicologia da educação, a sociologia da educação. A avaliação acaba sendo um braço da didática e não tendo ainda um status tão forte, né, de campo de estudo formatado e tal. Então, assim, desde já, eu queria dizer para vocês assim, o momento assim que a gente vai trabalhar nessa primeira disciplina cumpre esse papel de, assim, apesar da gente não aprofundar em muitos conceitos, a gente vai ter um panorama, né, um panorama geral, e em diversas outras disciplinas, aí sim, a gente aprofunda alguns conceitos que vão aparecer aqui. Tá joia? E aí, eu fiz uma opção por trabalhar com vocês, assim, tanto nas 3 semanas, por não trabalhar com exigência de produções acadêmicas. Então, o que eu vou pedir sempre nas semanas aí do curso vai ser para vocês fazerem sempre reflexões de ordem mais pessoal, da sua experiência, de como é que foi você sendo avaliado, de como é que você sentiu, vivenciou esse processo do ponto de vista de estudante, como que você enxerga isso no seu campus, como é que você, que visão que você tem sobre o processo de avaliação aí onde você, né, você trabalha. Então, a ideia é mais fazer uma problematização mesmo e, de repente, a partir desses temas, dessas observações, podem surgir, inclusive, temas para o seu trabalho final, para o seu trabalho de conclusão, né? A gente vai dar também alguns elementos para isso. Existe uma revista, que é a revista, inclusive, de onde eu tirei o texto desta semana e o da próxima, que chama Estudos em Avaliação Educacional. É uma revista que está ligada à Fundação Carlos Chagas, que é a única revista brasileira, assim, com qualis bom, né, dedicada exclusivamente ao estudo da avaliação. Então, lá, você entrando, estudos em avaliação educacional. Essa revista, ela te dá assim, um norte muito legal, diversas pesquisas em várias áreas, desde avaliação específica em uma disciplina, avaliação em educação física, avaliação em física ou em língua portuguesa e tal, até questões mais assim amplas sobre avaliação de larga escala, comparação de escalas do SAEB com o Enem. É isso aí, tá aí o link aí. É uma revista muito boa, muito bacana, tá? Tem sempre textos assim muito bem redigidos, eles são muito criteriosos, né, na avaliação
de textos que vão entrar na revista. Então, assim, em língua portuguesa, né, retratando a nossa realidade, é uma revista que eu aconselho aí sempre para vocês, para sempre estar pesquisando, vocês vão ter referências muito boas. Joia? Para começo aí de conversa, né, em relação ao texto, eu pensei da gente fazer a seguinte distribuição. Eu queria, num primeiro momento, fazer uma breve apresentação sobre alguns fundamentos aí de avaliação, tocando em alguns pontos do texto, e num segundo momento, na segunda metade da aula, tirar as dúvidas a respeito do texto, alguma pergunta, comentário que vocês queiram fazer. Mas se vocês acharem mais adequado, a gente pode fazer também uma inversão disso. Se vocês acharem melhor vocês começarem botando já as suas perguntas a respeito do texto, e depois eu faço esse apanhado geral, como se fosse um consolidado das ideias, também é possível. Aí eu queria deixar aí assim aberto para vocês essa escolha. O que vocês preferem? Que eu faça primeiro a apresentação e depois tirem as dúvidas? Ou que vocês tirem dúvidas sobre o texto e depois eu faça uma apresentação que eu preparei? Eu, particularmente, prefiro a primeira opção, a gente fazer uma abordagem do texto no geral, porque às vezes traz umas percepções que a gente mesma não teve durante a leitura, e aí dá para tirar as dúvidas depois. Tá. Né? Eu pensei nessa organização, mas eu sei que dependendo tem gente que prefere outra coisa. Não, então o pessoal já está indicando aqui. Além disso, né, eu coloquei também lá nos dois lugares, nos dois ambientes, uma sugestão de vídeo da Jussara Hoffman, que é uma especialista brasileira na área de educação e especificamente na área de avaliação. É uma pensadora, uma pesquisadora assim, fantástica. Eu acho que é um vídeo que agrega muito. Quem teve a oportunidade de ver deve ter visto assim, a clareza com que ela expõe as ideias dela e, sobretudo, quem não viu, veja, porque faz uma diferença realmente muito grande, tá? Eu vou pedir licença, então, aqui, eu vou compartilhar minha tela, porque aí eu também acho, Leila, o vídeo é fantástico. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí eu vou falar a respeito de algumas questões. Caso vocês tenham alguma participação, alguma dúvida e tal, pode abrir o microfone e falar, é porque quando eu compartilho a tela, eu deixo de ver tanto o chat quanto as mãozinhas levantadas, tá? Então, assim, fica completamente à vontade na hora que eu estiver falando aqui. Pode simplesmente abrir o microfone e falar, oh, Gabriel, e aí faz o seu comentário, expõe sua dúvida. Aqui a gente pode fazer, eu acho que deve fazer sempre, uma exposição bastante dialogada. Então, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Gabriel, e sua apresentação que você colocou lá no Moodle, a do PowerPoint, ficou ótima, fez uma análise bem... Não, ficou muito bom. Obrigado. Eu coloquei, o que eu vou apresentar aqui agora, e eu vou tentar fazer alguma, assim, uma exploração a respeito, né, daquelas ideias que estão lá. Tá joia? Não é essa. É essa. Vocês já estão vendo aí, né? Já vemos. Tá. Então, aqui é só para posicionar mesmo, né? Só para a gente ter essa questão, qual é o texto, qual que é o vídeo que eu coloquei lá. E aí a gente vai começar com algumas questões que eu acho que talvez sejam grandes provocações e talvez seja, assim, alguns dos elementos que nos incentiva, né, a trabalhar com essa questão de avaliação das aprendizagens. Quando é que eu posso afirmar que um estudante aprendeu o que a gente ensinou? Eu estou partindo do pressuposto que quem é professor, a função básica dele é ensinar. Então, assim, a gente quer que o cara aprenda, né? Quer que o estudante aprenda. Como que eu certifico a aprendizagem dele? Eu estou querendo dizer aqui assim, a nota atribuída a uma prova é um resultado inequívoco do nível de aprendizado que ele teve? O que vocês acham, hein? Um de cada vez aí, por favor. Acho que não.
vários fatores interferem, né, nessa questão. E aí, essa mensuração em apenas um único momento, ela pode ser distorcida da realidade. Ela pode trazer ali reflexos emocionais negativos que podem interferir nessa transferência, assim como refletir também, às vezes, um não aprendizado, e sim, né, um decorar de coisas ali pré-prova, e que não refletem, de fato, aquilo que foi, né, realmente aprendido pelo estudante. Então, eu acho, assim, em um único momento, é um instrumento não suficiente para essa averiguação. Mais alguém, gente? Pode ser? Pode? Pode falar, Marcos. Não, eu ia dizer o seguinte, que uma tática que a gente usa, né, eu particularmente eu uso, é sondar o estudante fora da época da prova. Então, vamos supor que eu tenho, a minha área é finanças, né, matemática financeira, administração financeira e tal. Então, vamos supor, passou a prova sobre aquele determinado tema. Daí, há 3 semanas, há 2 semanas, você buscar do aluno aquele tópico que ele estudou lá no passado, né? Então, conforme o retorno dele, a gente sabe se ele aprendeu ou não, certo? É uma maneira simples, né, da gente verificar, porque na época da prova, realmente, eles decoram, eles criam 1000 maneiras lá para ter a ideia ali na cabeça, né? Mas depois que passa certo tempo, se você conseguir que ele te mostre aquele assunto, eu acho que é uma maneira, né? Perfeito. Quem mais ia falar? Acho que é a Suelen. Suelen? Eu também ia falar, mas a Suelen levantou. É porque como eu não estou vendo aqui, pode falar. Pode falar, Suelen. Alô? Deixa eu falar então, a Sueli não está aparecendo. Eu também levantei a mão, Regiane. Porque quando eu apresento aqui, eu deixo de ver quem levantou a mão. Pode falar então, Leila, depois eu falo. Pode organizar aí e falar. Então, eu ia falar que depende. Para mim, depende da forma como o professor elabora as questões, né? É possível a gente avaliar se o aluno aprendeu ou não de acordo com a questão, a forma como a gente elabora, se é permitido a ele demonstrar esse conhecimento. Acho que é uma prova bem elaborada, uma questão bem elaborada, uma problematização, ele pode apresentar, né, se ele realmente aprendeu sobre aquele conteúdo. Aquelas provas que você pede para o aluno conceituar algo, né, eu acho que é melhor esse conceito na prática. Entendi. Mais alguém aí, gente? Bom, Regiane, eu acho que depende de vários fatores para a gente poder afirmar que se ele aprendeu ou não. Porque existem várias formas de avaliar, né? Então, não é somente por prova, não é somente pela escrita ou oralmente, né? Eu digo isso porque eu sou da educação física, então a gente precisa de ter outras formas de avaliar, né? E a própria autoavaliação né, nos mostra isso. Então, eu acho que todo mundo respondeu, né? Está correto, mas, para mim, particularmente, quando o aluno fala que ele usou o que ele aprendeu fora da escola, no momento fora da aula, para mim aquilo ali é fantástico. Então, é nesse sentido que eu posso afirmar que ele aprendeu o que eu ensinei. Mas, ainda assim, observo dentro da escola por vários tipos de avaliação, não somente uma. Perfeito.
A Suelen está levantando a mão, parece que ela está tentando falar e a gente não está ouvindo. Gente, tá dando certo agora? Agora a gente está te ouvindo. Ai, que bom, mudei aqui, saí, eu estava no celular, voltei pro computador, que era o que eu estava tentando abrir já uma meia hora. Então, sobre essa questão, né, que o Gabriel falou, de se o aluno aprendeu ou não. A gente tem que levar em conta também aquela, né, é uma teoria que eu acredito muito, a gente vê muito na prática dos estilos de aprendizagem. Que o professor ele tem o seu próprio estilo de aprendizagem, que geralmente é o estilo que ele ensina. E cada aluno tem um estilo de aprendizagem próprio. Isso influencia, inclusive, na hora da avaliação. Porque um aluno que, às vezes, ele é mais global, se o professor ainda não chegou no final, se ele não sabe para que vai servir aquilo, ele vai ter muito mais dificuldade de falar sobre algo específico e que o professor ainda está, vamos dizer assim, no meio do caminho daquele conhecimento. Se o conhecimento não foi mostrado para ele como um todo, ele vai ter uma certa dificuldade. Se o aluno é mais auditivo, ele às vezes tem uma facilidade maior de uma prova oral, o que é diferente de um aluno que é visual, que se você mostrar algumas coisas e pedir para ele escrever com base naquilo que foi mostrado na sala, algum gráfico, ele vai ter mais facilidade em discorrer sobre aquilo. Então, essa questão do estilo de aprendizagem, eu acho que influencia, inclusive, no tipo de prova que o professor dá e para a gente afirmar se teve ou não né, a aprendizagem, se teve ou não essa apreensão do que foi discutido. Porque o jeito que foi discutido pode ser que não tenha favorecido esse aprendizado, ou então o jeito como está sendo cobrado para ele mostrar que ele aprendeu não favorece toda a gama de conhecimento que ele tem adquirido. Vocês tocaram, todos vocês aí, em pontos um pouquinho diferentes, né, uns dos outros, e todos eles muito importantes, muito relevantes. Eu queria, antes de prosseguir aqui na apresentação, levantar só mais uma questão, que também é uma questão que me parece essencial quando a gente trabalha com isso. Veja bem. Existem dois fatores, aliás, vou colocar 3 fatores, que eu ia desmembrar um aqui, mas vamos botar 3 fatores, que estão diretamente associados a essa questão, vamos falar do resultado objetivo de uma avaliação, seja ela por prova, seja ela por portfólio, seja ela por autoavaliação, enfim. Tem 3 fatores que são muito fortes nesse ponto. O primeiro fator, e 3 fatores que eu vou dizer aqui, que vão funcionar quase que de maneira subjacente à ação do professor. Ou seja, a gente faz e a gente tem muito pouca consciência de que está fazendo. E isso, num curso de avaliação, é essencial da gente já tomar consciência desses fatores. Primeiro ponto, a expectativa que a gente tem em relação ao resultado da turma. Tem 2 lugares no mundo que fazem muita pesquisa sobre avaliação escolar, a Inglaterra e a França. Essa pesquisa foi feita na França, que eu vou contar para vocês. Eles pegaram um mesmo pacote de provas e xerocaram, tal, entregaram para 2 professores. E disseram para o primeiro professor, essa turma é excelente. Disseram para o outro professor, essa turma é muito ruim. Eram as mesmas provas. E a turma, entre aspas, excelente, teve em torno de 10%, 12% a mais de média que a turma ruim. E isso acontece, às vezes, ao fazer alguma correção, quando a gente olha e diz assim, não, ele errou aqui, mas ele sabe. Ou então, esse aqui é um aluno muito ruim, não é possível que ele tenha escrito isso, eu não vou considerar tanto. Então, esse fator é um fator muito forte, que além da questão da qualidade, mesmo que a gente cerque toda essa questão dita pela Suelen, de uma avaliação multimodal, que respeite todos os estilos de aprendizagem, ainda assim resta essa questão.
Segundo ponto, que a gente vai discutir mais fortemente na terceira semana. Existe uma questão que está associada a uma aparente necessidade para que o sistema educativo pareça um sistema confiável, que alguns alunos não consigam aprovação. Por exemplo, eu sou professor de física. Eu vou até tirar aqui minha apresentação para a gente poder conversar um pouquinho mais tete a tete aqui. Eu sou professor de física e, como professor de física, deixa eu achar aqui, vou até parar aqui, ó. Se eu disser para vocês que, como professor de física, sejam sinceros, tá? Como professor de física, eu dei aula de física 3, que é eletricidade, para o curso de engenharia, e todos os meus alunos foram aprovados. Qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Sejam sinceros. Pode falar, Sueli. Eu ia falar, física 3 é a mais fácil, então foi por isso. Se fosse física 1, eu ia falar, tem embromação aí. Tá, mas então, beleza. Física 3 é eletricidade. Eletricidade não é mais fácil, não. Os índices de reprovação são... Mas foi a que eu tive mais facilidade, porque foi a única que eu acho que eu aprendi. Aí. Mas vamos lá, assim, sinceramente, se eu disser que todos os meus alunos, todos, 100% da turma foi aprovado. Regiane. É porque eu queria colocar uma situação, então, diferente. Na educação física, todos os alunos foram aprovados. Ou todos os alunos foram reprovados. Porque a gente sofre esse preconceito, sabe? O professor de educação física sofre esse preconceito. Mas como assim todos os alunos foram reprovados? Ou como assim todos foram reprovados? Sim. Eu estou falando da minha experiência, mas isso vale para todos. Todos esses extremos acontecem isso. Marcos? Gabriel, eu pergunto para você o seguinte, você está falando mentira ou verdade? Estou falando verdade. Então tá. Estou falando verdade. Bom, aí eu diria o seguinte, ou a turma é muito homogênea, muito boa, ou então você usou métodos muito, assim, bons para passar essa disciplina. Eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos comigo, e eu tenho certeza que a primeira coisa que passou na cabeça de vocês foi assim, esse cara facilitou. Eu não vou nem dizer abrir as pernas, porque nós estamos no ambiente... Foi o que eu falei da Física 1. Da Física 1 eu fui muito honesta quando eu falei, teve embromation nisso aí. O Sueli já falou, nós estamos colocando as diversas ideias. Eu pensei assim, foi tudo em grupo, o aluno melhor fez o trabalho, os outros só pegaram a nota, foi tudo ótimo. Tá vendo? Não pode dizer abriu as pernas, né? Porque nós somos ambiente acadêmico, vamos falar assim, flexionou os membros inferiores, né? Veja, gente, há uma certa ideia de que... E isso é construído historicamente no Brasil, né? E não é só no Brasil, não, tá? Isso é mundial. Há uma certa ideia de que, para que o sistema pareça um sistema confiável, algumas pessoas têm que fracassar. A escola não pode aprovar todo mundo, porque senão vai fazer alunos serem relaxados, essa coisa de, deve ter dado trabalho, um copiou do outro, ninguém trabalhou direito. Para a maioria das pessoas, isso é resultado de pesquisa aqui no Brasil, inclusive, para a maioria das pessoas, se uma disciplina, e aí eu vou dizer física, matemática, química, se aprova todo mundo, tem alguma coisa errada com o professor. Esse professor é muito relaxado, ele é muito permissivo. A avaliação negativa parece ser, curioso isso, né? Parece ser um certificado de qualidade do professor. Isso já foi muito mais forte, mas ainda existe isso de uma maneira muito clara na educação brasileira. A gente ouve frases do tipo, e aquele cara lá é bom, hein? Reprova 50% da turma. O absurdo disso fica evidente quando a gente muda a profissão. Aquele médico é ótimo, né? Mata 50% dos pacientes dele. Olha que engenheiro bom, 50% das pontes que ele constrói cai. Para essas disciplinas, isso é um absurdo, né? Mas para o professor, e dependendo da disciplina, eu concordo, né? A Regiane falou lá, questão da educação física,
Eu já vi discussões do tipo, mas ele vai ficar assim só, ele vai perder nota só em educação física? Não, não pode. Que isso, né? Que absurdo. Ele foi bem em matemática, como se tivesse alguma correlação. Então, veja, o segundo ponto que eu queria colocar é que, às vezes, o fracasso escolar não é uma característica inerente àquele estudante, mas ao processo. Uma pesquisa feita pelo professor André Antibi, que a gente vai estudá-lo mais a fundo no terceira semana, ele mostrou uma coisa que é curiosa. Se um estudante cumpre todos os objetivos de aprendizagem de um professor, mas ele dá o azar de ser o aluno de pior desempenho na sala, mesmo cumprindo todos os objetivos do professor, ele é reprovado. Olha que coisa louca. A gente acaba avaliando não pelo objetivo traçado no início do curso, ou pelo objetivo de formação, pelo perfil de formação necessário. A gente acaba avaliando pelos resultados antecedentes. Então, assim, se eu, de repente, dei uma prova e todo mundo foi bem, eu tenho que compensar isso na próxima. Porque alguém tem que ficar ruim. Quer dizer, se todos os alunos cumprem o objetivo educacional, todos os alunos cumprem o que aquela disciplina se propunha a fazer, por que não todos os alunos serem aprovados? Então, esse é um segundo ponto que me parece ser um ponto que também funciona de maneira subjacente. A maioria dos professores não tem consciência de que faz isso, mas isso está presente no cotidiano escolar, de uma forma muito dura, inclusive. E o terceiro ponto que eu queria dizer, ele diz respeito muito, aí vocês tocaram nisso, que tem a ver também com a qualidade e a distribuição dos instrumentos de avaliação. Quando a gente fala a respeito, por exemplo, de o que mais acontece na escola brasileira, né, nas disciplinas, e eu vou falar, por exemplo, da física, né, aquela tal daquela prova naquele momento específico, que foi criticado já aí por alguns de vocês. Então, assim, tem um momento específico em que eu vou aplicar uma prova e naquele momento o cara tem que me dizer, é como se fosse uma prestação de contas de tudo que foi feito antes. Só que tem uma questão que esbarra, e não tem jeito da gente fugir disso, que esbarra na psicologia cognitiva, que esbarra na maneira como nós aprendemos, como o ser humano aprende. O ser humano aprende em diversos níveis a partir de compreensões parciais. Eu nunca aprendo tudo de uma vez. Eu aprendo uma coisa, isso me permite aprender outra, que permite aprender outra. Se eu sou avaliado ao longo desse processo, avaliado no sentido de dar nota, se eu tenho que dar nota ao longo desse processo, ainda existem lacunas, porque aquele aprendizado não se consolidou. Então, faz sentido a gente pensar em dois tipos distintos de avaliação, que a escola brasileira acaba juntando tudo no mesmo balaio. Há uma avaliação, eu vou depois entrar mais em detalhes nisso, mas há uma avaliação que é do processo. Essa avaliação ela não tem que estar ligada necessariamente à distribuição de notas, porque é para avaliar mesmo a evolução daquele sujeito e corrigir a rota quando necessário. Há uma avaliação que ela é mais de certificação, que ela tem a ver mais com o cumprimento dessas questões que são burocráticas, do cotidiano da escola, da atribuição de notas, tá? Ao longo do curso, eu sou bastante revolucionário, assim, tá? Em relação a essa questão. Eu espero dar alguns elementos para a gente refletir, alguns deles centrados no nosso cotidiano escolar e outros para a gente poder ir além disso e superar um pouco essa questão para discutir fundamento mesmo de avaliação. Mas esses 3 pontos, eles são muito fortes. E quanto mais a gente toma consciência da existência deles, mais a gente tem condição de problematizar a avaliação. Então, assim, o que eu fiz nessa turma, que é o que eu tento fazer sempre que eu trabalho com física, seja no ensino no integrado, seja no superior e tal, né? Cada final de aula eu tenho uma questão ou duas
que eu peço para esses estudantes me entregarem. O foco ali, para mim, não é se ele acertou ou se ele errou. O foco é o que ele está pensando, o que ele conseguiu construir a partir daquilo que foi discutido na aula. Eu preciso de ler essas coisas, né, ler essas atividades, para saber como que eu vou construir a próxima aula. Porque é a partir dessa próxima, do que eles fizeram num determinado momento, que eu vou dar conta de propor novas atividades ou novas discussões. Às vezes não adianta passar para frente se eu percebo que ninguém compreendeu aquilo que foi dado, né? Essa avaliação, que é uma avaliação de processo, eu combino com os estudantes que não têm o foco de acertar e errar para atribuir nota. Eu deixo lá, porque a gente precisa disso, né? Um determinado número de pontos para essas atividades cotidianas, mas ali, assim, se ele entrega, beleza. O que eu cobro dos alunos é tentar fazer do jeito que quer, não é entregar de qualquer jeito. Se o cara começa a negligenciar esse processo, não dá, porque eu preciso desse retorno deles para compreender aquilo que foi entendido por eles ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Ao final de determinados ciclos de aprendizagem, a gente pode ter a prova mesmo. Isso é uma coisa até interessante que tem essa prova, porque é uma espécie de prestação de contas, até para o próprio aluno, né, para ver o que ele aprendeu mesmo e tal, com ele mesmo. Essa prova, que é um fechamento, né, de um determinado ciclo, ela resgata aquelas coisas que foram discutidas nessas perguntinhas feitas ao longo do semestre, né, ao longo do curso. Então, é uma maneira da gente estar sempre voltando de maneira recursiva os conceitos que são trabalhados. E aí, fazendo isso, quer dizer, se você consegue ir corrigindo o que o cara compreendeu ou não ao longo do processo, a chance que a gente tem de ser mais assertivo, né, de atingir mais o que o estudante aprendeu mesmo, é uma chance maior. Então, assim, que a gente vai tentar aprofundar daqui a pouco, né, e na semana que vem e tal, são em aspectos assim, né, da avaliação escolar. Eu vou voltar aqui para a apresentação, porque aí eu vou entrar um pouquinho no que o texto mesmo estava dizendo. O que as autoras tentam fazer é um resgate histórico, né, a respeito de vários pontos, de vários momentos onde vingavam, né, onde vigoravam certos paradigmas. Então, ela coloca basicamente 4 e depois fala a respeito de um modelo mais híbrido, que é o modelo por mensuração. Está muito associado nesse modelo de mensuração a ideia de que o instrumento de avaliação é um instrumento perfeito, bom por si mesmo, né? Então, assim, que a prova utilizada, que o teste utilizado, ele já foi, de alguma forma, validado. Então, o teste apresentado lá para os estudantes, ele tem um valor em si mesmo, e a ideia é verificar o tanto que aqueles estudantes conseguiram aprender de um determinado tópico de conteúdo, de um determinado saber. Infelizmente, esse modelo de mensuração, de entender a avaliação como sendo um processo de medida pura e simples, e o resultado ali é um resultado que diz, isso é muito importante nesse modelo de mensuração, é um resultado que diz respeito ao estudante. Nesse paradigma de mensuração, o processo educativo, o professor, os materiais de ensino, a escola e a própria prova aplicada não estão em avaliação. Eles são bons por princípio. O próprio modelo positivista, ele pressupõe isso, né? Existe assim, daí que vem aquelas ideias muito assim, olha, eu dei a aula igual para todo mundo. Se aquele aluno não aprendeu, o problema dele. A gente ouve muito isso, até hoje, infelizmente, né? Eu recentemente assim, né, já tem alguns anos, eu ouvi de um professor assim, falando sobre
a necessidade da gente adaptar a aula aos estudantes. E eu ouvi um professor dizendo, eu não passei num concurso público para poder adaptar a minha aula. É exatamente um modelo disso que a gente está dizendo, né? A mensuração parte de um pressuposto de que aquele estudante ele deveria aprender porque a aula foi dada com muitos exemplos, foi uma aula feita, assim, foi uma aula perfeita, que a prova aplicada é perfeita. E o estudante, portanto, ele precisaria de aprender. Se um aprendeu, azar dele. Gabriel. Oi? Você me lembra, quando você fala isso, uma tirinha que é uma disciplina que eu fiz no mestrado, eu não lembro o nome direito, mas era relacionada a isso, sabe? Instrumentação para o ensino superior, alguma coisa relacionada a isso. E a gente falava também de avaliação lá. Ela levou uma tirinha do Cebolinha e o Cebolinha falava assim, eu ensinei o Floquinho, que é o cachorrinho dele, né? Eu ensinei o Floquinho a falar. Se ele não aprendeu, a culpa não está em mim, né? Então, me lembrou exatamente isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Uma desconexão muito forte, e esse modelo positivista na educação, ele tem isso, uma desconexão muito forte entre ensino e aprendizagem. E é muito comum a gente ouvir isso, né? Eu ensinei. O outro aprendeu? Não. Então você não ensinou, né, caramba? Só existe, de fato, um ensino quando existe aprendizagem, né? Uma das frases, assim, das ideias mais fortes do Paulo Freire, que nessa semana a gente começou aí com o centenário do nascimento dele, é justamente encarnar essa coisa, né, da interação. O ensino pressupõe, quer dizer, só existe um ensino mesmo quando houver, de fato, aprendizagem. Então, se eu ensinei e aquele aluno X lá não aprendeu, é porque, de alguma maneira, por algum motivo, a gente tem que investigar qual, a forma pela qual o conteúdo foi apresentado não atingiu aquele estudante. E é mesmo isso, né? Essa tirinha é interessante, eu conhecia como, falando assim, né? Eu ensinei meu cachorro a latir. Aí o outro fala assim, mas eu não estou ouvindo ele latir. Não, eu falei que eu ensinei, não falei que ele aprendeu. Né? E é mais ou menos a mesma ideia. Aí... Gabriel, só um minuto. Claro. Muitas das vezes, a gente como aluno, né, falando a gente como aluno, a gente estudou sozinho. Por isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu, não foi porque o professor ensinou. Tem isso também, né? Eu tive uma professora, num curso que eu fiz de lato sensu, em avaliação, não vou dizer quando, porque senão vai parecer que eu sou velho, ela, a professora Silvia Garcia, ela professora aposentada da UFMG, doutora em avaliação, tem uma larga experiência nisso. E ela dizia uma coisa, ela era muito provocativa, assim, toda a aula dela tinha muita gente que saía brava com ela. E ela dizia assim, tem estudante que aprende com o professor, tem estudante que aprende sem o professor e tem estudante que aprende apesar do professor. Aí ela virava e dizia assim, qual professor que você é? Desses três, né? Mas isso é verdade, a gente aprende, às vezes, correndo atrás, a gente aprende estudando. Quer dizer, o processo de aprendizagem, isso é importante, ele não é um processo escolar. Ocorre aprendizagem na escola, claro, mas não ocorre só na escola. A aprendizagem ela não é uma exclusividade, né, da escola. A gente aprende em diversos momentos, em diversos processos, em diversas situações. Eu diria até que o processo de aprendizagem acontece até às vezes sem a gente querer. O nosso sistema cognitivo, nós somos, por natureza, curiosos, né? O sistema cognitivo do ser humano ele está sempre atento, sempre à busca de novas aprendizagens. E aí, assim, nem sempre a gente aprende aquilo que o professor quer que a gente aprenda, nem sempre a gente aprende da forma como a escola acha que é a melhor maneira. E isso cria, né, alguns tipos de problemas aí nesse processo. Bom, fazendo uma certa negação a esse processo de mensuração, a gente entra agora com a ideia da aprendizagem por objetivos. A ideia da aprendizagem por objetivos, ela supera um pouco
essa pretensa neutralidade da ideia da mensuração, quando ela partilha ali com os estudantes, né, a ideia de que a escola tem certos objetivos, o conhecimento escolar ele está organizado a partir de certos objetivos a serem atingidos, e é possível a gente organizar esses objetivos de uma maneira lógica para facilitar a aprendizagem, e que, portanto, a ideia seria centrar a avaliação não em um instrumento, as propagandas de carrinho de som que sempre aparecem, né, nas cidades do interior. Mas, assim, a gente não vai pegar as aprendizagens como aquele fenômeno que acontece ali quando alguém ensina e pronto, acabou, mas que é possível a gente construir processos para que esses objetivos venham a ser atingidos, né? Mas esses objetivos eles eram colocados muito em termos de condutas, né? De maneiras de se portar, maneiras de resolver problemas, e eles ainda eram muito, muito fechados neles mesmos. Os objetivos aqui, eles eram vistos assim, é o objetivo que o professor tem para que o aluno faça o seu desenvolvimento. Nota que ainda há uma crítica aqui a ser feita sobre a não autonomia da pessoa que aprende. Então, avaliar por objetivos que são objetivos externos ao estudante e não objetivos partilhados, ainda torna esse processo de avaliação um processo externo. Avançando um pouco mais, e aí mais na década dos anos 1950, indo para os 1960, acontecem alguns fenômenos mundiais, né, políticos. A gente vivia nessa época a Guerra Fria, né, aquela briga entre uma parte do mundo que se dizia socialista, que para nós aqui do mundo não dito socialista, né, que tinha um paradigma mais ligado lá aos Estados Unidos da América e tal, a gente chamava inclusive de cortina de ferro, né, que eram países fechados e tal, mas existia uma rixa muito forte entre esses dois grandes blocos políticos e econômicos. E acontece um fenômeno que é um fenômeno muito, muito assim, importante nessa corrida toda, que é o lançamento de um satélite pela União Soviética, o Sputnik, que foi o primeiro objeto lançado para ficar em órbita em torno da Terra. E isso causa, no mundo capitalista, uma celeuma, assim, como que eles conseguiram um avanço tecnológico se nós somos melhores e tal. Então foram criados, isso em vários lugares, mas eu vou dizer que mais especificamente nos Estados Unidos, foram criados programas de ensino de ciências, de física, de biologia, de química. A ideia era gerar cientistas, tinha que se criar uma geração de cientistas mundo afora. Mas como isso também era uma decisão política, eu precisava de ter instrumentos de medida da qualidade da educação que era fornecida para saber se o investimento feito tinha algum tipo de retorno. Era uma lógica, por demais, gerencialista. A gente vê isso hoje acontecendo muito fortemente também, né, nas políticas educacionais brasileiras, por exemplo, mas isso tem um momento muito forte, onde o processo de avaliação ele não estava centrado na verificação das necessidades de cada sujeito, de cada estudante. O processo de avaliação estava muito centrado na identificação de casos de sucesso, casos de fracasso, que mereceriam mais ou menos investimento, que mereceriam ser replicados. Então, os Estados Unidos têm um processo de avaliação já muito bem desenvolvido, de larga escala, que é o SAT, né, o SAT, que é uma sigla que é tipo o Enem deles, e que é um processo muito desenvolvido, e um dos objetivos na sua, não na origem, mas no seu desenvolvimento e fortalecimento, foi justamente dar elementos numéricos que possibilitassem pessoas dizer, olha, esse programa de ensino é melhor do que esse
esse programa de ensino deve ser descartado, aqui eu preciso de investir mais, mas uma lógica sempre, como é típico, né, do mundo do capital, numa lógica muito ligada à ideia de mérito, à ideia de meritocracia, né? Merece mais investimento aquele sistema que dá mais resultados positivos. Bom, e a gente tem visto agora, mais recentemente, algum tipo de discussão que tenta fugir um pouco dessas lógicas, que sejam lógicas externas ao próprio processo educativo, que sejam lógicas muito estéreis, que colocam o processo de avaliação como um bem em si mesmo, mas que tentem agora trabalhar mais com a ideia de, se eu estou avaliando um estudante, se eu estou avaliando aquele aluno, aquela turma, primeiro, o processo educativo, ele não é um processo de via única do professor para o aluno. Ele é uma troca, ele é uma mediação. Então, quando se avalia-se com certeza o estudante, mas também o processo educativo. Se a gente precisa, né, legalmente, de traduzir isso numa nota, num conceito, a nota não é só daquele estudante. A nota é também dos materiais de ensino, das qualidades, das características e qualidades dos materiais utilizados no ensino, do nível das interações que acontecem. E, portanto, o professor, a escola, o sistema educativo, né, no nosso caso, né, o campus, o IF, a rede federal, quer dizer, todo esse conjunto também está em avaliação. Então, a ideia da avaliação como negociação, que é um paradigma, talvez de todos, com certeza, o mais recente, e ainda muito pouco entendido, muito pouco aplicado, é que a gente entende o processo de avaliação como aquela coisa de avaliar e ser avaliado. Ao mesmo tempo em que eu digo, na lógica, por exemplo, da mensuração, eu digo 80% dos meus alunos foram reprovados, azar deles, porque isso depende deles. No processo de negociação, eu diria 80% dos meus alunos foram reprovados. O que eu fiz de errado? Onde que a gente pode melhorar? Quer dizer, de que maneira que esse processo pode ser ajustado para a realidade das turmas que eu tenho, da realidade dos estudantes que eu recebo. E aí, nessa lógica da negociação, a gente percebe um caminho em direção não a um paradigma positivista, como era a mensuração, um pouquinho também dos objetivos, mas a gente percebe nesse momento agora mais um caminho de inter-relação entre os sujeitos, de compreender, que a Suelen disse, os estilos de aprendizagem, de entender os momentos em que a avaliação vai ser colocada. Existem pessoas hoje que discutem no processo de avaliação por negociação uma coisa completamente revolucionária e que a gente nem tem, os nossos regramentos legais nem dão margem para isso. Mas olha que barato isso. Vou tirar aqui, porque isso é uma discussão super bacana, assim, no meu modo de ver. Olha que coisa mais legal. Qual estudante que é mais bem preparado? O que tirou 10 ou o que tirou 8? O que vocês acham? Eu gosto muito de usar a escala de 8 a 10, considerando o 9 o melhor. Pois mas assim, você tem dois alunos, um tirou 10, 100%, né? E outro tirou 80%. O que normalmente as pessoas dizem a respeito desses dois alunos? Aquele que tirou... Normalmente é o que tirou 10, né? Isso, exatamente. Agora, deixa eu só colocar um fator a mais aí nessa brincadeira. Imagina que o aluno que tirou 10, quando ele entrou na escola, por exemplo, é um aluno que quando chegou no final do terceiro ano do integrado, ele teve um rendimento 100% numa disciplina. Quando ele entrou na escola, no primeiro ano,
ele já tinha um rendimento de 95. O outro aluno, que tirou 80, quando ele entrou na escola, ele tinha um rendimento de 20. Então, se a gente for colocar qual dos alunos que evoluiu mais, ou qual dos alunos que tem uma capacidade maior, né, de se virar, de aprender, vocês concordam que esse segundo aluno ele teve um crescimento muito mais forte? Sim, com certeza. E aí tem pessoas hoje que advogam, isso no mundo inteiro, que advogam que o processo de avaliação ele deveria ser personalizado nesse nível, da gente tentar compreender de que maneira que esse estudante chega e traçar metas de aprendizagem para cada um deles individualmente, tirando aquela ideia de um mínimo para passar. E aí eu vou levar essa discussão ao extremo, que o objetivo aqui é a gente, né, problematizar e discutir para amadurecer as ideias. Não que isso deva ser implantado na escola. Mas veja, vamos supor o aluno que entrou na escola e a nota média dele na entrada era 70 e ele foi para 75. Um outro aluno entrou 20 e foi para 57. Esse segundo aluno evoluiu muito mais, mas nessa lógica de ter uma norma de 60 para todos os alunos, esse estudante não será aprovado, sendo que a curva de crescimento dele é muito mais acentuada, o que permite a gente concluir que ele poderia, no ano seguinte, alcançar notas maiores ainda. Ou seja, há um processo dentro da escola, da avaliação escolar, que traz consigo uma injustiça intrínseca quando a gente não avalia o estudante na entrada. Isso é um ponto que, quando a gente discute fundamentos, que é o que a gente está fazendo aqui da avaliação escolar, nessa lógica da avaliação por negociação. É uma discussão que ainda está assim, fervilhando nesse campo da avaliação, de que maneira que eu consigo promover um processo de avaliação que respeite não só uma norma, mas que permita entender a evolução de cada estudante. Aí, antes de passar a palavra para a Suelen, só para situar essa discussão. Um dos pontos em que essa discussão tem sido colocada, e ficou muito forte, depois da implantação da lei das cotas para a educação superior no Brasil. Havia um senso comum de que essas cotas colocadas, elas iriam diminuir o nível da universidade brasileira. Tinha editorial de jornal falando isso. O Estado de São Paulo falou isso. O JB, né, o Jornal do Brasil, o extinto Jornal do Brasil, teve gente falando isso. E eles diziam isso, assim, poxa, mas vai fazer cota, vai ter gente com nota baixa entrando na universidade, esses caras vão, acabar com o nome da universidade brasileira. E por isso mesmo, muita gente começou a estudar a evolução desses estudantes. E é verdade que esses estudantes entram com uma nota inicial, nos primeiros semestres, mais baixa. Mas ao longo da metade do curso para frente, há uma inversão. A nota dos alunos cotistas é, no mínimo, igual à dos não cotistas. Em alguns casos fica maior, como é um estudo que foi feito no campus Laranjeiras, da Universidade Federal de Sergipe. Foi feito na UFRJ. Tem abandono, né? Tem, mas tem abandono entre os não cotistas também. Então, assim, os estudos mostraram que a curva de ascensão de aprendizado do aluno cotista é mais forte do que a curva do não cotista. O que é uma coisa extraordinária, que a gente mostra que, às vezes, a evolução que o cara tem quando ele tem a chance de ingressar na universidade é uma evolução muito grande. E se a gente praticasse uma avaliação, talvez centrada num objetivo pessoal, que tem a ver com essa ideia da negociação, talvez a gente conseguiria potencializar ainda mais, porque não teria muito aquele senso de fracasso. Eu estou dizendo assim, quantos alunos que às vezes fracassam num primeiro semestre na universidade, acham que não tem jeito para a coisa e desistem. E que se às vezes eles persistissem, conseguiriam melhores resultados, que as pesquisas estão apontando, é mais ou menos nesse sentido. Suelen.
Gabriel, tem uma outra coisa aí que eu vou inserir como uma pergunta, me fugiu a palavra, como se fosse provocativa, isso. Porque tem ainda a questão do nosso currículo, né? Eu acredito que nós vamos falar mais para frente. Uhum. Que muitas vezes, né, eu estou pensando aqui na matemática, né, que é a disciplina que eu formei. Para o aluno passar, ele tem que ter aprendido já aquela ideia, né, de que o aluno tem que passar porque no ano que vem ele já vai aprender um outro passo, né? Então ele já tem que ter consolidado aquilo. E aí, como que ficaria isso nessa perspectiva do crescimento, mas que às vezes não alcançou ainda aquelas habilidades que são necessárias para adquirir o novo conhecimento que vai ser dado, vamos dizer, no próximo ano, né? Uhum. Isso é um ponto, é a pergunta de $1 milhão, né, Sueli? Mas se a gente olhar a realidade brasileira hoje, curricular brasileira hoje, em grande medida, o que se estuda, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, o primeiro ano não é pré-requisito. Eu falo isso com física com toda certeza, ou pelo menos assim, o que ele precisa de saber de física do primeiro ano para se dar bem no segundo é uma quantidade tão pequena que dá para ele correr atrás e aprender, ou o professor poderia ter estratégias para isso. Não, eu estou pensando mais na educação básica fundamental, né? Sim, não sim. Do ensino. Mas pega a BNCC, por exemplo, que está, né? A BNCC hoje é o nosso grande norte, né, em relação à construção curricular, né? Ou pelo menos a matriz curricular, ela está presente ali na BNCC. Vocês vão estudar isso com mais profundidade, currículo é muito mais do que isso, obviamente. Mas se você faz uma disposição das habilidades tal qual elas estão listadas na BNCC, também não há essa progressividade. Então, isso não responde a sua pergunta, tá? É mais um sofisma para uma realidade brasileira. Mas para responder a pergunta mesmo, eu diria o seguinte: só é possível a gente imaginar um sistema de avaliação dessa forma que eu disse quando a gente tiver uma construção curricular recursiva que permita ao estudante ver baseado em ideias-chave, que permite o estudante ver uma ideia, voltar nessa ideia depois, voltar na ideia depois e ir aprofundando a ideia. Isso é condizente com a maneira como a gente se apropria de conceitos. Ninguém aqui consegue apropriar de um conceito de uma vez só. A gente vai meio que comendo pelas beiradas, aprende uma face, aprende um aplica. E, às vezes, o que é necessário para você aprender e consolidar uma aprendizagem é aplicar esse conceito em outras situações. Então, se a gente tivesse uma construção curricular, e eu vou dizer, por exemplo, os países nórdicos são assim, o Canadá é assim. Você fala alguma coisa como trabalhar por projetos ou fenômenos? Projetos pode ser, trabalhar por projetos pode ser uma estratégia didática boa para esse tipo de abordagem. Mas eu estou falando na construção curricular. Por exemplo, o que é de fato fundamental que a pessoa aprenda do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental? Quer dizer, quais são os conhecimentos que ele precisa de fato ter, que essa discussão não foi feita ainda no Brasil. Quando se discutiu a Base Nacional Curricular, o pessoal pegou um monte de coisa que já estava pronta e tacou lá dentro. Aí ficou uma disputa, uma briga política. Não, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Quando a gente mostra o currículo, né, a matriz curricular brasileira, para um argentino, para ficar perto da gente aqui, né, para um canadense, para um francês, para um inglês, para um suíço, os caras assustam, porque a gente ensina coisa demais e coisa que não precisa. O nosso currículo, nossa matriz curricular, ela é muito cheia, é muito inchada de conhecimentos que, de fato, não serão, não vou dizer nem necessários, eles não são apresentados com a devida forma de aprofundamento para determinadas faixas etárias. Então, como a gente não tem um dimensionamento correto entre tempo escolar e quantidade de conteúdo, isso acontece no ensino médio, isso acontece com a gente, nós vivemos isso no integrado o tempo todo, né, gente?
Acho que todo mundo ressente disso aí em alguma medida. Se a Débora estiver aí ainda como diretora de ensino, sabe muito bem disso. Assim, esse dimensionamento é muito louco aqui na escola brasileira. Então, como a gente não tem esse dimensionamento, tá de acordo, Débora? Plenamente, Gabriel. Eu falei que a prosa tá tão boa que eu tô tentando conectar aqui no celular que eu vou sair para buscar ouvindo. Então, se eu cair, eu vou tentar voltar. Tá mas ótimo. Concordo plenamente. Então, assim, como a gente não tem isso, qualquer tentativa de inserir uma metodologia mais moderna, como pedagogia de projetos, por exemplo, cai por terra quando alguém vira e fala assim, mas olha a quantidade de coisas que eu tenho que dar. Então, esse é um problema real que a gente tem no Brasil. Como a gente trocou qualidade de ensino de noções fundamentais por quantidade de coisa que a gente força o cara a saber. Essa lógica de saber muita coisa de cor, ela já teve o seu tempo, já teve a sua razão de ser em momentos outros, onde, enfim, né, o conhecimento ele era restrito a poucos, a livros, ou eu tinha o livro ou eu não sabia as coisas. Mas esse conhecimento enciclopédico perde muita razão de ser com a difusão, né, das informações. Então, hoje em dia, é muito mais importante você ter uma capacidade crítica de lidar com informações do que saber de cor um punhado de coisas. Vou dar um exemplo concreto. No ano escolar, que é 2012, 2013, eu fui fazer uma pesquisa, que a gente chama de doutorado sanduíche, na Universidade de Genebra. Então, fui eu, minha esposa, eu tinha 2 filhos à época, eles foram. O Thales, que era o meu mais novo à época, ele estava na época de aprender multiplicação. Então, 7, 8 anos e tal. Lá em Genebra, que ele foi aprender a multiplicar. Cada aluno recebe uma calculadora. Mas então ele não vai aprender tabuada nunca. Não é assim. A calculadora ela é um instrumento didático para ensinar a multiplicar. Então, a professora ensina o que é multiplicação, o que significa, qual que é o processo. Aí vai fazer 6 vezes 7. Quanto você acha que é 6 vezes 7? Eu acho que é 15. Mas por que você acha que é 15? Aí existe toda uma discussão. Agora faz na calculadora e vê se deu o que você tinha estimado. Deu, não deu, por que deu, por que não deu? E com o tempo, essas operações, de tanto usar, a pessoa acaba memorizando. E se não memorizar uma ou outra, com o tempo vai. Aí a gente retorna para o Brasil no meio do ano, né? Porque lá é agosto até agosto. E aí, aqui na escola brasileira, o menino tinha que saber tabuada de cor. E foi um choque danado para o Thales. E o Thales sempre foi bastante questionador, assim, e ele falava para a professora, mas por que eu tenho que saber de cor tabuada? Para que eu tenho que decorar simplesmente? Aí a professora dizia, mas você precisa de fazer a conta. Ele fala, mas eu tenho a calculadora. Aí a professora falava assim, mas e se não tiver a calculadora? Ele falava, não, peraí, se não tiver a calculadora, eu faço 8 vezes 7. 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ela fala assim, mas você vai perder muito tempo com isso. E ele dizia, não, eu vou perder muito tempo se não tiver a calculadora. Tendo a calculadora, eu não perco tempo. Não é sempre que vai perder o tempo. Então, aí, assim, o aprendizado da multiplicação não era um fim em si mesmo. Ele, assim, tinha sempre atividades nas quais ele tinha que fazer a multiplicação e tinha um processo para aprender isso. Só que a gente admite aqui no Brasil como um fim em si mesmo, como um bem em si mesmo, saber de cor a tabuada. Eu tenho uma amiga que todo dia publica agora acho que ela está botando isso no Instagram, mas todo dia ela publica assim, passou mais um dia e eu não usei a equação de Bhaskara para nada. Eu sei que é uma provocação, mas isso carrega em si uma ideia da quantidade de coisa que a gente ensina. E talvez a gente não consiga mostrar para as pessoas para que serve o contexto de aplicação, onde é que esse conhecimento vai se tornar efetivo. E são essas coisas que, enfim, devem ser aplicadas, devem ser avaliadas. Então, assim,
revolucionar o sistema de avaliação por si é impossível, a não ser que você revolucione todo o sistema educativo. A avaliação ela está inserida nesse processo. E aí eu não posso simplesmente alterar a avaliação sem alterar todo o processo. Eu não posso ensinar por memorização um monte de coisa e querer fazer uma prova completamente operatória. É um contrassenso. Esse paradigma de negociação, que ele está, vamos dizer assim, é um paradigma mais emergente, ele suscita essas discussões. Você quer avaliar bem? Então você tem que conhecer o estudante. Você tem que saber quem que é o cara. Você tem que saber, como você disse, Suelen, os estilos, ou pelo menos sacar assim, qual que é do estudante, em que o estudante é mais... o que eu posso fazer para facilitar esse estudante, mostrar o que ele sabe. Não é facilitar a vida dele, porque aprendeu é difícil. Mas é facilitar ou criar um processo em que o cara consiga mostrar de forma mais adequada, mais clara, o que ele sabe. É mais ou menos esse o sentido do que a gente chama hoje, né, de avaliação por negociação, que está no bojo aí, né, dessas discussões hoje a respeito dos processos de avaliação. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário, dúvida, queixa, reclamação, mágoa, desespero, observação, crítica, sugestão, palpite? Deixa eu voltar aqui, então. Eu queria trazer para você, já nessa primeira aula, a diversidade que a gente tem de conceitos de avaliação. O Scriven, que até as autoras aí, né, o Alfredo e o Assis, né, eles citam aí no texto, ele fala que avaliar, né, é julgar o valor ou mérito de alguma coisa. A Jussara Hoffmann ela vai falar que a avaliação é substancialmente reflexão, uma capacidade única e exclusiva do ser humano, que é feita pelas pessoas, ela, né, segue aí, interagindo com o mundo, com outros seres, influindo e sofrendo influências sobre o seu pensar e agir. O Celso, né, o Vasconcelos, diz que avaliar o ato de avaliar e ser avaliado implica na descoberta que a gente não é perfeito, né? Que a gente está constantemente em avaliação, em evolução. Esses três caras, Worthing, Sanders e Fitzpatrick, falam que o ato de determinar o valor ou mérito de um objeto que está sendo avaliado, independente do objeto, que é aquela ideia lá, né, de julgar o valor, o mérito, quer dizer, eu avalio independente do objeto, quer dizer, como se houvesse uma característica inerente ao objeto e eu vou avaliá-lo. Outro, né, o Tyler... Oi? Nesse caso aí, Gabriel, seria a neutralidade, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, eu vou avaliar, mas esse objeto não me afeta. Uhum. Eu vou fazer uma avaliação de algo, mas esse processo de avaliação não me afeta. Quer dizer, eu sou um avaliador perfeito, né? Então, independente de qual seja o objeto, eu consigo medir. O que é um processo, assim, como a gente trata com o ser humano, isso é um negócio meio difícil de acontecer, né? O Tyler vai dizer que a avaliação é um processo que tem como intenção determinar em que medida se atingiram os objetivos previamente traçados, que tem muito a ver com essa ideia da avaliação por objetivos. O De La Orden vai dizer que avaliar faz referência ao processo de recolha, né, e de análise de informação relevante para descobrir qualquer faceta da realidade educativa e formular um juízo sobre essa adequação a um padrão ou um critério previamente estabelecido como base para a tomada de decisão, que tem a ver muito com essa avaliação por juízo de valor. Então, vocês veem assim, que são inúmeras, né? O Charles Rade, ele é francês e ele é um dos caras que estuda muito a avaliação nessa perspectiva de negociação.
Apesar disso, ele já colocou em outros momentos, a avaliação é o ato pelo qual se formula um juízo de valor, incidindo no objeto determinado, por meio de um confronto entre duas séries de dados que são postos em relação. Dados... Gabriel. Oi. Esse que você falou do Taylor aí, por objetivo, isso aí se enquadra no Taylor, né? Se enquadra naqueles testes, por exemplo, como PISA, se o aluno atingiu aquele objetivo do qual está sendo medido? Em geral, assim, todos os processos de avaliação de larga escala têm essa característica. E aí, Enem, PISA, SAEB... a gente, às vezes, para parecer mais moderno, não fala que é objetivo, mas fala que é habilidade. E a principal diferença entre objetivo e habilidade é que o objetivo é o que um cara externo espera de um terceiro. E a habilidade é desenvolvida por esse terceiro. E eu vou tentar medir. É mais na concepção de onde está a coisa a ser medida. Na avaliação por objetivo, eu meço algo que eu quero achar naquele sujeito. E quando a gente fala de habilidade, a gente diz assim, o aluno desenvolveu a habilidade, agora eu vou tentar escafrunchar lá, né, dar um monte de problemas para resolver, para ver o tanto que ele desenvolveu essa habilidade. É algo mais ligado ao estudante. Mas, de uma forma geral, assim, mesmo usando o termo habilidade, não objetivo, as avaliações de larga escala, elas têm uma característica muito forte com essa avaliação por objetivos. É claramente isso. Eu tenho um conjunto de coisas, se você quiser chamar de objetivo ou de habilidade, beleza, mas é um conjunto de coisas que eu quero mensurar num grupo de pessoas. Beleza? Okay. Beleza. E aí o Charles Rad vai dizer assim, que, esse confronto entre duas séries de dados, vamos dizer, são os dados de ordem do fato em si e que dizem respeito ao objeto real a avaliar, por exemplo, o nível de conhecimento em leis de Newton, o tanto que ele sabe de concordância verbal, ou qual é a quantidade, o nível de conhecimento dele em Revolução Francesa, enfim, né? E os dados que são da ordem do ideal, que dizem respeito a expectativas, intenções ou projetos que se aplicam ao mesmo objeto. Quer dizer, o que ele deveria saber sobre leis de Newton, dado que ele está no primeiro ano? O que se espera de um aluno que terminou, sei lá, uma disciplina de finanças num curso de administração? Então, assim, a ideia que ele está dizendo é isso, né? A gente choca ali dois grupos. O grupo do que ele deveria saber, o grupo do que ele sabe mesmo, e faz um confronto para poder ver se o cara, de fato, atingiu ou não atingiu, né, objetivos. E aí ele vai dizer que você tem basicamente dois tipos de avaliação, que é a avaliação que é referente, né, referenciada a um conjunto de normas ou critérios que servem de grelha de leitura, né? Então, assim, eu tenho um determinado barema, eu tenho um determinado grupo de coisas que são respostas esperadas e eu vou fazer essa referência a esse grupo de conhecimento. Ou então, referido àquilo que desse objeto será registrado através da leitura. Quer dizer, basicamente, esse confronto que ele está dizendo dos dados, né? Então, eu tenho uma referência do que seria o mundo ideal, do que ele deveria saber, e uma referência do mundo real, que é, de fato, aquilo que ele demonstrou saber. Você vê que cada abordagem filosófica leva a diferentes concepções, e essas concepções são refletidas na prática pedagógica. Tem um pesquisador suíço chamado Philippe Pernot. Ele foi muito conhecido no Brasil pela essa abordagem de ensino por competências. E ele tem um livro sobre avaliação e um texto especificamente que se chama Não Mexam na Minha Avaliação. E ele fala que mudar a avaliação é mudar a escola. A partir do momento que você pensa em mudar o seu processo de avaliar, você vai pensar automaticamente em mudar o seu processo
pedagógico, a maneira como você ministra a sua aula, a maneira como você prepara as atividades, porque se eu faço um processo de avaliação diferente, é óbvio que o meu processo de ensino, aprendizagem ali, a minha mediação pedagógica na sala de aula tem que estar relacionada de alguma forma, né, ligada de alguma forma a essa nova maneira de avaliar. Então, assim, tem uma ligação muito forte, né, entre o processo de avaliação e o processo ligado diretamente aí ao fazer pedagógico, né, dos professores. Antes de entrar nessa diferenciação das duas lógicas de avaliação formativa e somativa, eu queria verificar com vocês se vocês têm alguma questão especificamente aí sobre o texto, né? Às vezes alguma expressão, algum conceito que apareceu, que vocês gostariam que a gente, de repente, né, aprofundasse um pouco mais. Então, eu queria abrir esse momento aí para, a partir da leitura do texto, se quiser fazer algum comentário, não precisa ser só dúvida não, tá? Eu acho que esse momento aqui agora é mais para a gente trocar mesmo impressões a respeito do texto. Então, a palavra está aberta. Quem quiser pode abrir o microfone aí. Eu, sinceramente, eu achei o texto, sim, bastante rebuscado. Área de educação, Xará. Hein? A área de educação é assim, a gente... Pois é, eu achei ele bem rebuscado, assim, mas deu para levar. Todo texto na área de educação, ele tem assim, em qualquer área é assim, né? A gente tem maneiras de escrever, formas específicas de dizer, mas isso é algo que é inerente, assim. Pessoal, o que pode ser escrito em uma frase, se você puder escrever em 3 parágrafos, fica muito melhor. É o que o pessoal acha. Isso é um ponto, e aí, assim, a área de educação, ela tem muito essa questão, assim, porque quando a gente trabalha com uma área que pode ser traduzida de alguma maneira em números, e aí eu posso fazer um experimento de laboratório, eu posso desenvolver uma equação, eu posso, enfim, né? Eu posso fazer um estudo de mercado e fazer uma quantificação disso. Existe um paradigma quantitativo que já está muito bem estabelecido, e foi estabelecido, inclusive, historicamente, né, na história das ciências, foi antes do modelo qualitativo. O modelo qualitativo, durante muito tempo na história da humanidade, não era considerado como ciência. Tanto que, por exemplo, né, a psicologia, quando ela tentou se instaurar como ciência, uma das providências dela era tentar quantificar os testes. É daí que vem aquela ideia dos testes de QI. O pessoal da psicologia, eles criavam testes, e aí eles faziam assim, eram testes estandarizados, né, testes que podiam ser aplicados em qualquer lugar do mundo, e aí eles faziam quantas questões desse teste uma pessoa em tal faixa etária poderia acertar. Quantas questões a pessoa de fato acertou. Divide uma coisa pela outra, e esse resultado é um quociente. Eles chamavam isso de quociente de inteligência, que é o famoso QI, que tentava comparar o seu desenvolvimento com o desenvolvimento padrão da humanidade, dada a sua idade. Mas isso era uma tentativa de quantificar. Depois de um certo tempo, a própria psicologia desencanou disso, e os métodos qualitativos começaram a ser validados, e a gente viu que a maneira de validação dos dados é de outra natureza. Mas, para isso, a gente precisa de fazer referência a diversos autores, a diversas discussões. Vocês verem, por exemplo, escrever sobre avaliação hoje, esses 4 paradigmas que foram dados no texto, ainda hoje existem. Então, eu tenho que primeiro dizer a qual dessas correntes de pensamento que eu pertenço, para depois desenvolver os meus argumentos.
Então, assim, às vezes uma frase, uma afirmativa, ela não é uma afirmativa nem certa, nem errada. Ela pode estar adequada a um determinado paradigma e não estar a outro. Tá? Então, vou dar um exemplo muito claro. A lógica positivista, ela nos diz que o conhecimento, ele está centrado, ele é oriundo, né, de uma forma qualquer de experimentação com o real. Quer dizer, eu faço aquela coisa que a gente chama de método científico, né, de observação, vejo o que é que continua as prevalências, faço, né, hipóteses, testo a hipótese e tal. Então, aquele processo é um processo de validação de conhecimento que está ligado a um paradigma positivista. E ali a ideia é de que você tem uma resposta única, inequívoca e clara para aquele problema. Nas ciências humanas, na área de educação, portanto, a resposta ela não é a priori certa ou errada, dependendo de qual é a sua ligação, dependendo da sua filiação teórica. Então, é necessário que você faça toda essa rebuscada para dizer a qual escola de pensamento que você pertence, por que você pertence a ela e de que maneira que você organiza os seus dados para que eles pareçam, né, para que eles sejam, de fato, dados coerentes, coesos e válidos. Então, o critério de validação é outro e passa realmente por escrever escrever de uma maneira mais como vocês escreveram aí, rebuscada e tal. Eu sou da física, depois fui para a área de educação, fiz mestrado, doutorado em educação, eu senti essa diferença, né? Fazer física, pesquisa de laboratório é bem diferente, não é nem mais fácil nem mais difícil, é diferente, são dois conhecimentos distintos, né? Mas eu senti isso também. E aí, gente, alguma pergunta, algum conceito específico que apareceu lá, que vocês gostariam de fazer uma discussão mais a respeito deles? Eu queria comentar que eu achei interessante a questão da palavra, né, do conceito avaliação, não existia, né? Até a década de 30, parece, né? Isso eu achei muito interessante. Sim. Nem existia, né, o termo avaliação. É engraçado isso, você dizer, Leila, porque, veja, quando a educação formal, quando a educação se inicia, talvez o magistério seja a segunda profissão mais antiga da humanidade, perto só para a prostituição, né? Desde que existiu uma pessoa que resolveu cobrar para ensinar algo, o ensino não era de massa, não era para todos, né? Embora hoje algumas pessoas queiram dizer a mesma coisa, até nos dias de hoje. Mas antigamente era muito restrito, era um filho dos nobres, e aí o filho do nobre era um cara, tinha um tutor para ele. Havia avaliação? Claro que havia, mas era avaliação de 1 para 1. Então eles iam andando lá pelo bosque, pelo pomar, conversando sobre coisas da vida, sobre questões de experiência. E aí, na medida em que a conversa ia rolando, o instrutor ia mostrando coisas novas e tal. Então era um processo de avaliação que não precisava de ter esse nome, né? Era avaliação, mas não era entendido como um processo avaliativo, porque fazia parte da própria discussão, da própria conversa e tal. Sobretudo na virada aí do século XIX para o XX, quando começa a ter um fenômeno mais próximo do que a gente pode chamar de escola, né? Quando começa a ter uma instrução mais formalizada, a única lógica que a gente tinha era essa. Só que o ensino passou de ser de 1 para vários. E aí perdeu-se justamente esse processo de tentar avaliar o que cada um aprendeu, porque era impossível. Então, como não tinha uma referência anterior, o que a gente chamava de avaliação, na época, que não era esse nome, era mensuração mesmo. Eu queria medir e
se a gente for fazer uma leitura de a influência disso na sociedade, a ideia era muito clara. Eu tinha uma classe trabalhadora e tinha acesso ali a alguns determinados postos de trabalho que eram mais elaborados, que o conhecimento precisava de ser mais elaborado. Esses postos não eram para a grande população, mas eu precisava de ter um instrumento que, de alguma forma, selecionasse aquele que era o capaz. Olha a lógica do mérito, que é a lógica do capital que está aí. Então, veja, eu precisava de ter um processo de mensuração para justificar para aquele grupo de pessoas por que só 1, 2, 3 que ascendiam aquele posto. A ideia não era dizer assim, olha, você não aprendeu isso, então vamos fazer uma outra atividade. Então não era exatamente a avaliação tal qual a gente defende. Era um processo puro e simples de mensurar o que o cara aprendeu ou não, para dizer que por culpa dele, por não ter aprendido, ele não vai galgar determinados postos ali, poucos postos da sociedade. Quando isso passa a ser, e aí, de fato, a partir dos anos 30 e tal, 40, e aí depois, nos anos 50 e 60, com a ideia de juízo de valor, passou a ser uma necessidade política. Quer dizer, quem investia dinheiro na educação queria saber onde investir o dinheiro. E aí, de novo, pensando nessa escola, que era uma escola da população, né? Uma escola para o povo. Então, eu tinha que investir determinada soma de dinheiro, que era uma soma finita, eu tinha que ter alguns critérios, e esses critérios precisavam de ser bem distribuídos, né? bem orientados. Então, foi construído lá um grupo de objetivos escolares, você fazia avaliação das escolas para dizer que, olha, você vai receber mais ou menos dinheiro. Então, assim, do ponto de vista, a palavra avaliação surge realmente aí anos 30 e tal, mas essa concepção de avaliação como algo inerente ao processo, que pode auxiliar o professor na retomada de algum conceito e tal, é mais recente ainda. Esse conceito de avaliação como via de mão dupla, ele realmente é tão recente, é tão novidade, que ainda é um ilustre desconhecido para a maioria dos docentes, né? Assim, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Gabriel, eu estava pensando aqui enquanto você falava que houve, então, uma evolução, a gente pode dizer assim, né? Sim. Houve uma evolução e temos que continuar essa evolução. A questão que veio na minha cabeça é a questão das influências filosóficas que você colocou, entende? Que isso não aparece aqui neste artigo, por exemplo, né? Existem outros que trabalharam dessa forma, tipo assim, a sociedade, né, tinha uma forma de pensar influenciada por um filósofo da época, sabe assim? Foi isso que influenciou, né, esse pensamento. Que se você falou em termos aí que a gente entende da questão da evolução da sociedade com relação às indústrias, da industrialização, Taylor, né? Influência desse pensamento, mas e em termos filosóficos, entende? Então, tem ele é até físico, né? Mas ele é mais ligado à questão da epistemologia, que é o Thomas Kuhn. O Kuhn, ele vai advogar uma ideia de que há formas normais de pensar, que ele chama de paradigmas, né? Modelos sobre os quais repousa o pensamento, o senso comum, o pensamento das pessoas, que norteia não só uma determinada linha, uma determinada área, mas que norteia vários aspectos da sociedade. Então, no momento em que, por exemplo, a filosofia vigente era a filosofia positivista, que é aquela época lá, nós estamos falando aí do século XIX para o século XX, essa transição, na escola, a vigência de um modelo era um modelo também positivista.
com aquela ideia de que havia um conhecimento único, verdadeiro, à prova das pessoas. Esse conhecimento ele era exclusivamente extraído da natureza, né, das pesquisas, dos experimentos, e que as pessoas, elas expostas a esse conhecimento, elas deveriam ser, botar isso entre aspas, impregnadas por esse conhecimento. Ou seja, as pessoas não elaboram os seus saberes, elas simplesmente absorvem aquilo que vem de fora. Faz sentido a escola, nesse momento, se ela é adepta a esse positivismo, faz sentido a escola se organizar por meio de provas. A prova, ela é aquele instrumento em que você precisa de repetir uma série de coisas que foram trabalhadas durante a aula. O Paulo Freire critica fortemente esse modelo, ele chama de educação bancária. Porque parece um banco mesmo. O professor chega em cada aula, deposita na cabeça do menino, né? No dia da prova ele faz um balanço, né? Vou fazer uma retirada aqui. Então, assim, a forma de pensar, o modelo de pensamento de uma sociedade e tal, vai impactar diretamente nas formas de organização social, política, escolar. A escola está inserida nesse processo. Os autores que hoje fazem uma leitura a respeito desse processo, em geral, eles têm uma tradição marxista. Eu posso colocar 2, 3 textos aí, assim, de leitura complementar nessa área, que aí quem quiser aprofundar. Mas eles fazem, inclusive é interessante, porque eles fazem essa leitura no âmbito da educação profissional e tecnológica. E vocês vão estudar isso com mais detalhes na disciplina seguinte, que vai ser dada pela Marie, que é sobre currículo, e currículo na EPT. Mas eu posso antecipar, botar alguns... Eles não vão falar especificamente sobre a avaliação, não tem nenhum texto assim, sobre a avaliação somente, mas eles vão citar a construção curricular, a avaliação, ligadas a toda essa questão de organização social, econômica, sobre esse paradigma, você citou aí, né, do Taylorismo, do Fordismo. A escola, ela estava inserida num processo, e muita gente chegou a citar, muito estudioso chegou a citar, que da mesma forma que a gente tinha uma linha de montagem para um carro, a gente tem a escola como uma linha de montagem. Essa própria organização da escola em anos, onde uma coisa vai depois da outra, você constrói depois, sabe? Ó, você estudou isso do primeiro ano, agora acabou. Agora estuda do segundo ano, acabou. Essa própria lógica é uma lógica que tem o seu reflexo, né, que é um reflexo dessa concepção de linha de montagem. O ser humano não é um carro, né? O ser humano não é uma geladeira, ele é muito mais do que isso. E a maneira como a gente aprende não é assim. Você não aprende tudo de uma coisa, depois tudo da outra, depois tudo da outra. Você aprende parcialmente uma coisa, aplica esse conhecimento, erra. Esse é um ponto, se a gente vai discutir fundamentos de avaliação, que talvez seja o ponto mais importante de todos. A escola brasileira, de uma forma geral, menospreza o erro. O erro é ruim. O erro tem que ser jogado debaixo do tapete, o erro tem que ser apagado, o erro tem que ser riscado com a caneta vermelha. O que é o erro? Erro é quando você tem que resolver um problema. E problema pode ser qualquer um. Pode ser fazer uma conta, pode ser escrever uma dissertação, pode ser correr 100 metros em tantos segundos. Você tem um problema a ser resolvido, uma tarefa para resolver. Essa tarefa, você precisa de organizar uma série de saberes. Sejam eles sinestésicos, sejam eles puramente cognitivos, enfim, não interessa. Você se organiza e, para você, do seu ponto de vista, você está resolvendo o problema de forma correta. Porque, de acordo com o estatuto atual do que você sabe, você está dando uma resposta para aquele problema. Só que quando você coloca a sua resposta em confronto com uma teoria de referência, as coisas não batem.
Isso é o erro. Mas para quem está resolvendo o problema, ele não tem essa noção de erro. Ele está fazendo o que ele acha que é o correto. Porque faz parte do seu processo de aprendizado errar. Tentar fazer de um jeito. E aí você vai ver que não deu certo. Poxa, então agora eu vou ter que refazer. Eu vou ter que reorganizar, reelaborar, procurar outra forma. E é assim que a gente aprende. Basicamente, assim, nós somos, hoje, cada um de nós aqui, é o resultado dos diversos erros que já cometeu tentando aprender algo, até chegar no momento e falar, opa, agora eu acho que eu consigo resolver esse problema. Só que o erro na escola, ele é cortado. Então, o estudante fica sem aquela possibilidade. Ele não se dá o luxo de errar, porque ele sabe que vai ser cortado. Então, olha como é que há uma contradição entre a maneira como o ser humano aprende e a maneira como a gente avalia. E aí, vocês tocaram em alguns pontos aí na fala inicial, que eu queria retomar a gente caminhando aí para o fechamento da atividade de hoje. Que, olha só. Prova sexta-feira às 7 horas da manhã. Que hora que o estudante vai estudar? Que hora que o aluno, em média, vai estudar? A gente fala assim, vai estudar na véspera. Véspera é quem tem visão de futuro, né? Normalmente o cara pede para ser acordado lá pela manhã às 4 horas da manhã, decora aquele monte de coisa e vai para a prova. Ele chega na sala até tenso, assim, né? Se balançar a cabeça, mistura as coisas, ele esquece. Recebe a prova, ele trata de escrever tudo lá, fórmulas, para ele não esquecer. E logo depois da prova, ele faz um favor para ele mesmo, ele esquece. Aí por que o estudante faz isso? Você vai receber resposta assim, ele faz isso porque ele é desleixado, porque é descompromissado. Então. Eu digo o seguinte, ele faz isso porque funciona. E se funciona, tem alguma coisa errada no nosso processo de avaliação. Porque se eu quero avaliar o que ele sabe, mas se ele decora e acerta as coisas, eu não estou avaliando o que ele sabe. Eu estou avaliando o que ele decorou, o que é muito diferente. Saber de cor e aprender são duas coisas muito diferentes. Já dizia o Beto Guedes, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, é importante uma grande problematização desse processo. Por isso que eu faço isso com os meus alunos, eu disse para vocês. Durante o processo de ensino de aprendizagem, as questões que eu coloco lá é para eles errarem mesmo. Se ele não sabe, se ele aprendeu parcialmente, porque é ali que eu vou poder perceber, já que eu não consigo conversar com cada um em particular, porque a turma é grande, ali lendo o que ele escreveu, tal, eu vou conseguir perceber se eles conseguiram entender o que foi dito, em que nível que eles entenderam. Aí, é claro, tem que escolher bem quais são as questões a serem apresentadas. Isso faz parte do planejamento didático do professor. E aí, eu não quero saber naquele momento que todos deem a mesma resposta, mas os alunos não acreditam em mim no primeiro momento. O jogo escolar é tão forte que quando eu falo isso para eles, na primeira atividade, um quer copiar do outro. Eu falei, bicho, mas não é assim. Eu gasto um mês, assim, até convencer os meninos que, olha, não é assim, faz o que você está pensando. E ainda assim, na hora de entregar, eles entregam, ó, não sei que está certo não, hein? Olha lá, não sei, eu acho que eu errei. Que bom que você errou. E eles ficam assim, mas como assim que bom que eu errei? Você não vai perder ponto por errado. Você vai perder ponto por não tentar, por tentar me enganar, aí você vai perder. Mas assim, faz o que você acha, escreve o que você está pensando. Porque o erro é a massa de manobra do professor. É a partir do erro que você vai conseguir sacar se aquilo que você está ensinando, o cara está aprendendo, em que nível, ou alguma coisa que você fala, que todo mundo que é professor sabe disso. Todo mundo já deve ter passado por essa situação. O cara vira, encontra com você um tempo depois, um mês depois, vai falar assim, professor, aquele dia você falou tal coisa, você fala, não, eu não falo isso não. O professor falou, tem certeza? Não, professor. Então, assim, para entender isso, né, pensa, só é possível ensinar alguma coisa para alguém se você souber o que esse alguém pensa a respeito. Só que se eu deixo
para saber o que ele pensa a respeito. Só naquele longínquo dia da prova já é tarde demais. Então, é nesse sentido que o processo de avaliação pode ser mudado desde já na escola por meio de pequenas ações. Eu jamais diria o que eu estou dizendo aqui agora numa escola ou para um determinado professor que precisa dar aula de manhã, de tarde, de noite, porque isso é inviável. E nós sabemos a realidade da educação brasileira. Quem trabalha na iniciativa privada, eu trabalhei durante muito tempo na iniciativa privada, segunda e terça-feira eram dias de horror para mim, que eu dava 36 aulas, 18 na segunda, 18 na terça. Tem jeito de fazer isso que eu falei para vocês aqui? Claro que não. Sabe, eu tinha um motorzinho, né, ligava no piloto automático e saía falando as coisas. Eu entendo. Professores, às vezes, que tem um cargo no Estado, tem outro na prefeitura, dobra no Estado e precisa, né, não tem tempo para fazer isso. Mas a gente que está no Instituto Federal, que não dá tanta aula assim, né, 36 aulas, eu dava 18 aulas em um dia. Hoje, se uma pessoa, um colega aí dá 18 aulas por semana, chia, e com a razão que chiar, porque realmente é muito para desenvolver um trabalho de qualidade. E aí eu acho que a gente tem, como a gente tem um tempo maior do que os nossos colegas da iniciativa privada ou do Estado, da prefeitura, a gente tem, de fato, um tempo um pouco maior e poderia dedicar a essas questões. Fazer uma avaliação que seja desconectada dessa questão de dar ponto. Pode fazer essa prova no final de uma etapa, dar ponto para ela, não tem problema nenhum. A gente precisa de alguns marcos também, vão romper de tudo, né? Mas essa avaliação de formiguinha, de processo, ela surte um efeito gigantesco no processo de aprendizagem dos alunos. E aí, assim, dá para você perceber as fragilidades, dá para perceber onde que os caras são melhores. Então, eu acho que é uma colaboração muito grande. Quer dizer, o processo de avaliação, ele lançando luz do processo pedagógico, ao processo pedagógico, né? Então, ele não simplesmente certifica, mas ele auxilia a condução das discussões pelo professor. Então, assim, eu acho que esse é um belo, assim, um compromisso, né, que poderia ser estipulado, assim, entre docentes e estudantes para uma avaliação que realmente conduza a autonomia do estudante, permita essas coisas. Eu acho que isso sem dúvida, seria uma grande contribuição, por exemplo, né, eu sonho muito alto às vezes, mas uma grande contribuição de um determinado sistema educativo, um campus do IFMG, enfim, né, um sistema qualquer, encampasse isso como um modelo de avaliação. E os resultados são sempre muito bons, né, com as pessoas que aplicam. O que eu estou querendo dizer, assim, só para concluir essa discussão, é que avaliar e dar nota não são necessariamente a mesma coisa. Eu avalio quando eu não tenho certeza de alguma coisa, né? Eu não tenho certeza que todo mundo aprendeu do mesmo jeito. Então, eu preciso de ter um processo para verificar isso. A questão da nota é uma questão legal, uma questão que tem a ver com aprovação. Mas, se eu acompanho o processo e consigo ter um certo controle sobre esse processo, verificando as evoluções dos estudantes, eu não ficaria tão desconfortável em dar uma nota boa para todos. Quem me permite fazer isso é esse processo. E aí eu queria só levantar mais uma bola, já que nós estamos nesse momento assim, porque muita gente acha que eu sou meio utópico, mas eu acho que é aquela boa utopia lá do Paulo Freire, a utopia como sonho que nos move, né? Como algo que nos leva sempre para frente, nos faz caminhar, como dizia o Eduardo Galeano.
Tem a questão da autoavaliação, que é visto com muito medo, às vezes, por muitas pessoas. Eu vou deixar o cara... Eu tinha uma professora que fazia autoavaliação, mas quando a gente dava uma nota, ela falava assim, não, você não merece isso não, e dava uma nota mais baixa. Não é autoavaliação. Desde muito tempo, eu reservo um determinado número de pontos para fazer autoavaliação. Cada estudante dá a nota para si, que acha que merece. Eu não mexo nessa nota. Eu só peço a eles que justifiquem por que estão dando essa nota. E apresento para eles quais os critérios que eu acho que seriam legais, assim, de uma condução desde o início do curso. Eu confesso para vocês que, na grande maioria das vezes, eu daria nota maior para o estudante do que ele deu, né, para ele mesmo. Então, assim, eu fico sempre surpreso, mas a minha surpresa sempre é assim. Nossa, esse cara está dando 8 para ele, mas ele merece 10. Esse 7, eu dava pelo menos uns 9. Então, assim, o próprio aluno é muito mais rigoroso consigo mesmo do que eu seria. Não sei se eu sou muito bonzinho ou se o aluno é muito rigoroso, mas o fato é que é uma experiência também que tem me dado, assim, uma alegria muito grande, sabe? De poder fazer e de ter esse retorno. E eu peço sempre, vocês vão ver que na última semana eu vou pedir para vocês que eles façam também uma avaliação minha, uma avaliação do curso, dos materiais utilizados. Então, a avaliação que eu peço para eles sempre é nesse sentido, de que eles digam para mim o que é que está do curso que eles acharam que foi proveitoso, o que é que não foi, o que é que podia melhorar, o que podia fazer diferente. E isso é um motivo também de muita alegria, assim, da gente ler as questões de forma muito crítica, né, em relação à condução da aula, para a gente verificar assim, o que é possível, né, na turma seguinte fazer melhor, o que não está funcionando, então eu deixo de lado. Então, são coisas muito legais. A gente não pode perder esse medo, já que eu avalio, de ser avaliado também, porque isso é inerente, né, a um processo que é uma interação. Basicamente isso. Gente, alguma questão, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Um de cada vez, por favor. Gabriel. Diga, Débora. Voltei, fui ouvindo, perdi um pedacinho. O que eu tenho é de elogiar. Eu acho que assim, a complementação, né, o texto com os seus exemplos, não é puxação de saco, não, é porque né, eu sou pedagoga de formação, então né, estudei avaliação por muito tempo. Eu acho que traz uma reflexão muito bacana, e eu fico né, pensando aqui o quanto é importante, né, igual, por mais que eu seja da área, o quanto é importante nós, professores, a gente estar revivendo sempre e voltando nessas questões, porque por uma força do vício, do hábito, pelo sistema, a gente acaba sempre vivendo num ciclo ali, e por mais que a gente faça algumas reflexões, às vezes a gente volta para um lugar comum, por tentar inovações que são vistas assim com outros olhos, tanto pelos estudantes, pelos pais, pelos próprios colegas, pelo sistema né, que a gente está inserido. Então, o quão isso é necessário. Então, eu queria te agradecer muito. Eu acho que né, a junção, o vídeo, o texto eu vou confessar que eu não consegui terminar de ler ele todo, que eu estava lendo ontem à noite. Então, e com toda a sua fala, eu acho que nos levou a momentos assim de reflexão fantástico, e que continue assim. Eu quero te agradecer muito, agradecer aos colegas também. Acho que nessa nossa troca aqui, né, estamos aqui, acho que, de fato, acho que o processo de ensino e aprendizagem, ele está acontecendo, né, que nos leva a essa reflexão. E eu ainda complemento, né, com os meus professores aqui, eu falo que às vezes eles falam assim, olha, fulano de tal está com problema de aprendizagem. Eu falo assim, ó, se há um problema de aprendizagem, há um problema de ensinagem também. Com certeza. Né? E às vezes o parar e reconhecer isso, e
né? A gente se vê numa sala com 40 diferentes, né? Mas às vezes a gente usa a LOC em grupo ali, pensar metodologias, estratégias avaliativas e tudo. É sair de um lugar comum, de uma zona de conforto que às vezes não é tão confortável assim, mas é um lugar comum que aprendemos a estar, né? Então, é provocativo e é bom sentir isso. Te agradeço muito. Eu acho. Eu que agradeço, Débora. Acho que foi uma discussão muito bacana, assim, para início, né? A gente ter essa possibilidade de fazer essa introdução. Eu gosto sempre, no primeiro dia de encontro, de colocar algumas ideias assim, mais gerais, né? A gente passou assim, muito voando assim, por alguns conceitos. A ideia é justamente isso, né? Quer dizer, o que a Jussara Hoffmann fala no vídeo não é exatamente o que o texto está dizendo, não é exatamente o que eu disse aqui, mas a ideia é criar um conjunto, né, de coisas, né, de saberes que permitam aí uma reflexão sobre, né? E aí, semana que vem, a gente volta da mesma forma. Vou colocar outro texto. O texto já está até colocado. A gente já tem algumas possibilidades também de discussão mais aprofundada a respeito desse tema. Tá? Então, eu agradeço muito, gente, a presença aí de todo mundo, as discussões, as falas. E aí, daqui a pouco eu subo. Eu vou fazer isso amanhã, né? Porque eu vou ter aula agora no Prof. EPT. Então, eu vou subir o vídeo para o YouTube e boto o link nessa semana, tá? Nessa aula dessa semana, tá bom? Que aí é um material a mais também que a gente tem para consulta. Tranquilo, gente? Um abraço para vocês, bom fim de semana e até semana que vem. Abraço, bom final de semana, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.